Então, imaginem só a seguinte cena. Pensa numa máquina, uma máquina de altíssima performance, Certo. e essa máquina está ali rodando no vermelho, na rotação máxima por meses a fio. Aí, finalmente, a energia é cortada, né? O famoso descanso. Exatamente. O motor é desligado ali para esfriar um pouco. A lógica, assim, o senso comum absoluto para quem está ouvindo a gente, diz que no momento em que essa máquina for religada, Ela vai funcionar muito melhor, né? mais suave. É. É o que se espera. Mas e se, no segundo exato em que a chave é virada de novo, as peças começarem a estourar? Nossa. Uma a uma. É exatamente esse absurdo, tanto biológico quanto logístico, que a gente vai investigar no nosso mergulho de hoje. E é um mergulho denso, viu? Muito denso, porque a gente reuniu uma verdadeira montanha de documentos, sabe? Relatórios médicos de bastidores, tem análises táticas, declarações bem contundentes da diretoria e também da comissão técnica do Grêmio. Aham. E o foco dessa nossa investigação de hoje é uma crise médica sem precedentes que estourou no clube logo após a famosa data FIFA. Pois é. É um cenário onde pelo menos 9 jogadores acumularam problemas físicos logo na esteira daquela derrota, né? Aquele 2-1 para o Palmeiras. Sim, foi uma sequência bem pesada. E a nossa missão aqui hoje não é simplesmente ler um boletim médico para o pessoal. A ideia é desvendar um mistério muito grande do futebol moderno. Que é um paradoxo, no fim das contas. Totalmente. Como é que uma pausa no calendário, que na teoria foi desenhada para um descanso absoluto, resulta em um departamento médico assim completamente lotado? Essa quebra de expectativa, eu diria, o que torna a exploração dessas fontes tão reveladora pra gente. Sem dúvida. Porque a data FIFA, pelo menos no papel ali das federações, é aquele oásis no deserto, sabe? É o período de respiro para os clubes que não tiveram os atletas convocados. Não tem aquela pressão, né, do jogo na quarta e no domingo. Exato. É o momento desenhado para recuperar aquela musculatura que está fadigada, afinar quem precisa de ritmo de jogo. Mas quando a gente mergulha nos relatórios do Grêmio, O cenário é o averso perfeito disso. A pausa, ela funcionou meio que como um gatilho de destruição física mesmo. E para a gente entender a magnitude desse efeito reverso, a gente precisa mapear primeiro a anatomia desse departamento médico. então vamos colocar as cartas na mesa, porque, olha, o volume de baixas é assustador. Aham. Os documentos que a gente tem aqui indicam que o Grêmio perdeu 5 jogadores apenas durante essa janela. Essa janela de, entre aspas, descanso, né, da data FIFA. É muita gente para uma janela curta. E no total o estrago chega a 9 atletas afetados simultaneamente. E aí quando a gente analisa a linguagem clínica desses relatórios, Fica bem clara uma divisão, né? isso, fica evidente que tem, assim, um abismo entre 2 grupos ali dividindo a mesma sala de fisioterapia. Tem a turma das lesões estruturais, que já estão confirmadas, e tem a turma dos chamados sinais de alerta. São gravidades muito diferentes. Para ficar mais claro para quem nos acompanha, imagina o painel de um carro. O primeiro grupo é aquele motor que fundiu de vez. Aquele que o carro parou no meio da estrada. Isso, subiu fumaça pelo capô e acabou a viagem, não tem o que fazer. E os boletins médicos detalham super bem esse grupo, sabe, o do motor fundido. Não tem nem margem para interpretação clínica ou, esperar um milagre. O jogador tá fora e ponto. Exatamente. O jogador está fora de combate por uma falha estrutural do corpo. É o caso do volante Léo Pérez, por exemplo. Que os exames confirmaram aquela lesão, né? Isso, lesão de grau 1 no músculo adutor, lá na perna direita. E a previsão desses documentos aponta um retorno, assim, só da metade de abril em diante. E não para por aí. Tem o Marlon também. Tem o Marlon, que está lidando com uma situação até mais rígida, porque é uma fratura no pé esquerdo. Nossa, fratura já é outra história. Pois é. Tem também o Vila Sante, que já está naquele processo crônico, muito mais delicado, né, recuperando uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Joelho é sempre complicado. E para fechar essa lista dos mais graves, tem o João Pedro com uma lesão muscular bem clássica na coxa esquerda. Ou seja, a gente está falando de fibras rompidas, de osso quebrado, de ligamento que foi danificado. Não tem conversa ali, é paralisação forçada mesmo. Mas aí, e é aqui que a coisa fica interessante, a gente entra no segundo grupo, que, olhando do ponto de vista de quem faz a gestão de um time de futebol, me parece ser um pesadelo logístico diário. Ah, com certeza, a turma da luz amarela. A turma da luz amarela. Voltando lá para o nosso painel do carro, não é um motor estourado ainda,
mas é aquela luzinha de tipo, verifique o motor, que fica piscando sem parar. E que dá uma agonia, né? Muita agonia, porque o carro ainda anda, mas a qualquer aceleração um pouco mais forte, a catástrofe pode acontecer ali na hora. E o nível de tensão que isso gera nos bastidores é altíssimo, principalmente porque acaba afetando as peças centrais da engrenagem do time, sabe? O Arthur, por exemplo, é o caso mais emblemático desse desfalque prolongado por puro desconforto. Sim, eu estava lendo os relatórios de treino e eles mostram que ele não pisou no gramado para nenhuma atividade com bola durante toda a data FIFA. Nenhuma. Nenhuma. A comissão técnica pegou e isolou ele completamente por conta dessas dores. Eles estão operando meio que na base da esperança ali, aguardando um retorno no domingo contra o Remo. E ainda tem o Balbuena, né? Tem o Balbuena, ele voltou da mesma janela já acusando umas dores agudas e, olha, foi direto para a máquina de ressonância magnética. E o que me chamou muita atenção nos documentos é que eles citam que isso não é um probleminha isolado, sabe? Aquela coisa de 1 ou 2 semanas. Atletas como o William e o André Henrique, por exemplo, eles aparecem nos relatórios, tipo, arrastando sintomas crônicos a temporada inteira. Vivem com a luz amarela acesa permanentemente. Permanentemente. E é bem aqui que a postura da diretoria entra e chama muito a nossa atenção. O vice-presidente de futebol, o Antônio Dutra Júnior, ele deu uma declaração depois desse jogo contra o Palmeiras que parece definir, assim, perfeitamente essa gestão do caos. O que ele falou foi bem revelador. Foi. Ele afirmou com todas as letras que esses desconfortos são tratados puramente como sinais de alerta e que o clube vai fazendo os ajustes, e aí eu uso as palavras dele, à medida que as coisas vão acontecendo. Essa fala do dirigente, ela traduz muito bem o que é administrar o futebol brasileiro hoje, sabe? É pura medicina de campo de batalha. Campo de batalha total. A prevenção, ela meio que deixa de existir e dá lugar a uma triagem diária. O departamento médico vai lá, avalia o nível de dor do atleta no café da manhã. Para decidir se ele calça chuteira à tarde. Exato. Não tem aquele horizonte de planejamento a longo prazo. O dirigente mesmo, ele se recusou a antecipar quem ia ser poupado contra o Remo no domingo, ou até mesmo na quarta-feira seguinte, né, naquela estreia da Copa Sul-Americana contra o Montevideo Toxicity. A sobrevivência ali é calculada em blocos de 24 horas. Sim, um dia de cada vez, torcendo para ninguém quebrar. É como navegar, sei lá, por instrumentos no meio de uma tempestade horrível. Ótima analogia. Mas aí é que tá o X da questão, que foi o que motivou todo esse nosso mergulho. A gente já passou pelos sintomas, vimos o tamanho dessa fila na enfermaria, mas a grande pergunta é: por que que a luz amarela acendeu para quase um time inteiro exatamente no momento em que o calendário oficial parou? É o grande mistério. O que transforma o descanso na causa raiz de uma crise médica dessa proporção? Então, a resposta para isso está numa explicação tática e fisiológica bem densa que o próprio técnico Luiz Castro apresentou nas coletivas. Aham. Ele traz para a mesa a mecânica dos chamados microciclos de treinamento. Certo. E assim, para a gente entender essa crise, a gente precisa entender o que o corpo de um atleta de elite faz durante a temporada normal. Pensa num calendário onde o cara joga a cada 2 ou 3 dias. É um ritmo insano. Totalmente insano. E nesse ritmo, o treinamento real, de fato, ele desaparece. O foco da comissão técnica passa a ser pura sobrevivência celular. O corpo do jogador vive num estado, sabe, perpétuo de recuperação em recuperação. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui para uma fisiologia mais básica para quem nos escuta. Claro. Se o time está jogando quarta e domingo direto, o corpo não constrói mais nada. Nada. O jogador sofre microlesões lá durante a partida, acumula ácido lático pra caramba, e aí os dias seguintes são tipo banheiras de gelo, fisioterapia e aquelas corridinhas leves em volta do campo. Só para soltar a musculatura. Isso, só para tentar limpar esse sistema antes do apito do próximo jogo. O músculo em si, ele não é estimulado a crescer ou a se adaptar. Ele é, assim, apenas remendado a tempo de aguentar mais 90 minutos em campo. É um remendo mesmo. Perfeito. O corpo desse atleta entra meio que num platô de adaptação bem específico, é um esforço limitado e repetitivo só para sobreviver aos jogos, e aí, de repente, chega a data FIFA. Aquela pausa maravilhosa. 10, 15 dias sem jogos oficiais, a lógica ditada pela fisiologia pura diria o quê?
Vamos intensificar essa recuperação, descansar essa galera. Faz todo sentido. Mas aí a lógica tática do treinador entra em choque frontal com a medicina. O Luiz Castro, ele argumenta que, durante a pausa, eles precisam aplicar microciclos de treinamento, e esses microciclos são focados em grupos musculares e movimentações que, no dia a dia da temporada, normalmente não são exigidos. Ou seja, eles mudam o estímulo bruscamente. Muito bruscamente. Aquele jogador que estava acostumado apenas a trotar para recuperar e depois ir para o jogo, do nada passa a fazer, sei lá, treinos de tração, mudanças bruscas de direção repetidas vezes, simulações táticas exaustivas. É uma carga altíssima. E o corpo, coitado, que estava programado só para se recuperar, ele sofre um verdadeiro choque no sistema. E o mais interessante é que o treinador confessa isso. Ele assume que essa falta de adaptação muscular à nova carga é exatamente o que gera as lesões. Ele sabe que machuca. Ele sabe. Mas, ao mesmo tempo, ele crava lá nos documentos que eles não podem deixar de trabalhar. Mas o que nos leva, eu acho, para o núcleo estrutural do problema, né? Aquele fator agravante que o Luiz Castro fez muita questão de sublinhar para todo mundo. O fato de que o Grêmio não teve pré-temporada. Exatamente. O calendário brasileiro forçou o time a disputar as partidas oficiais com meros 10 dias depois que a nova comissão técnica chegou. 10 dias não é nada. Fisiologicamente, esses 10 dias não servem nem para o corpo de um atleta se acostumar com, sei lá, um novo ritmo de sono ou alimentação. Imagina então construir uma base aeróbica, né? Pois é. Quanto mais construir força de base para suportar uns 60 jogos ao longo do ano. E sem essa base, qualquer carga extra de treino vira praticamente uma roleta russa com os músculos dos caras. Mas olha só, vamos dar uma apertada nessa lógica aqui. Vamos lá. Se o departamento físico e o treinador sabem perfeitamente que introduzir esses microciclos intensos agora no meio do ano, forçando grupos musculares que não estão adaptados, vai fatalmente gerar uma cascata de lesões, e olha que o saldo foi de 5 jogadores quebrados só nessa janela. Sim. 5 perdas graves. Então, forçar esse treinamento não beira a negligência tática. A cura, nesse caso, não está sendo flagrantemente pior que a doença. Porque não focar apenas no descanso, já que aquela base fisiológica do início do ano já não existe mais mesmo. Essa provocação é muito boa, porque ela expõe o que é um dilema meio que impossível da profissão, sabe? O instinto humano manda poupar. Mas a visão do Luiz Castro, lendo ali nas entrelinhas, ela é sistêmica e é focada na sobrevivência esportiva do clube a longo prazo. Pensando lá na frente. Exato. Ele entende que, sem a tal base tática que eles não conseguiram construir naqueles míseros 10 dias de pré-temporada, o time vai entrar em colapso nos mata-matas. Não tem jeito. Fica insustentável taticamente. Ele precisa que o time aprenda a pressionar em bloco, a recompor as linhas, a executar os princípios básicos do modelo de jogo dele. E isso, no futebol, só se aprende repetindo a exaustão no campo de treino. É a repetição que cria o hábito, né? Isso. Ele tem a consciência de que a biologia vai cobrar o preço. Ele sabe que alguns jogadores vão, infelizmente, quebrar no meio do processo. Mas na cabeça dele é um sacrifício calculado para tentar evitar um desastre muito maior, coletivo, nos meses seguintes. Caramba, é uma dinâmica brutal. Muito brutal. Sabe com que se parece? É como tentar construir as fundações e o alicerce de uma casa, enquanto a família inteira já está lá morando, lá dentro. Nossa, é bem isso. O teto já está montado, as pessoas estão lá circulando pela sala de estar e os pedreiros estão quebrando o chão para tentar colocar o cimento por baixo dos pés delas. Tudo ao mesmo tempo. Durante uma reforma caótica dessas, é óbvio que alguém vai tropeçar num vergalhão, vai pisar no cimento fresco, vai se machucar. Só que o técnico prefere ter essas baixas agora, tendo alguns tropeços na obra com a casa habitada, do que ver a estrutura inteira desabar na cabeça de todo mundo quando vier, sei lá, uma tempestade chamada Copa Sul-Americana ou as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A analogia da casa habitada é simplesmente irretocável. Porque a biologia de um atleta de ponta, ela não aceita essas reformas com o sistema rodando. O modelo de jogo que ele quer implantar exige repetição. A repetição exige esforço máximo, e o esforço máximo sem uma base prévia, resulta em ruptura muscular. A matemática não fecha. Não fecha.
O treinador toma essa decisão que de fora parece muito fria, né? Ele decide sacrificar a integridade física ideal de algumas peças individuais em prol dessa organização estrutural que o time como um todo precisa. O que nos empurra diretamente, eu diria, para a arena onde essa teoria fria encontra o calor do jogo mesmo. Onde a teoria vira prática. Exato. A gente já entendeu a raiz da crise. Vimos que a comissão técnica é forçada a abraçar o caos e a trabalhar com esse elenco onde a luz amarela está sempre acesa. Mas como é que isso se traduz ali, sabe, na beira do gramado? Na hora do aperto. Sim. Como é que a mente de um treinador processa uma gestão de crise dessas no meio de um clássico? Quando ele olha para o banco de reservas, vê um jogador com um aviso de perigo piscando no corpo inteiro e sabe que os 3 pontos dependem exclusivamente da entrada daquele cara. Os relatórios dessa crise gremista que a gente analisou documentam um caso que ilustra bem essa tensão de uma forma que eu diria ser quase cinematográfica. Parece filme mesmo. É o caso do atacante Amuso, que aconteceu justamente nessa partida contra o Palmeiras. E assim, a transparência com que eles trataram essa situação lá nas coletivas de imprensa é algo raro no futebol. Muito raro. Ninguém fala essas coisas abertamente. Ninguém. E revela pra gente como essa engrenagem realmente funciona por trás das cortinas. Porque, olha, a situação do Amuso é de deixar qualquer profissional de saúde perplexo, absolutamente chocado. Os relatórios confirmam que o Amuso apresentava um desconforto muscular bem evidente. A luz amarela do painel do cara estava gritando, assim, ensurdecedora. Tava no limite do limite. E o próprio Luiz Castro admitiu que se fosse seguir um cenário de manual médico, sabe, de literatura esportiva ideal, o Amuso não teria sequer amarrado a chuteira naquele dia. A recomendação mais clara e cristalina possível ali seria manter o cara protegido no departamento médico, sem sombra de dúvida. Mas aí vem a confissão. E a confissão do Luiz Castro é o que torna esse nosso documento de hoje tão impactante. Ele não terceiriza a culpa para ninguém. Não foge da responsabilidade. Não foge. A declaração dele é extremamente direta. Ele fala, eu assumo o risco juntamente com o Departamento de Saúde, assumimos o risco. E isso, lendo isso, me indica que houve uma baita reunião de deliberação ali antes do jogo. Com certeza, a medicina provavelmente apresentou os laudos lá, apontando que a probabilidade do músculo rasgar era altíssima. Mas aí a comissão técnica colocou na balança a necessidade vital de agredir a defesa do Palmeiras naquele dia. E a decisão conjunta, por mais maluca que pareça, foi ignorar o alerta vermelho da biologia do jogador. Sinceramente, isso me parece muito apostar uma corrida contra o relógio biológico do próprio atleta. Trazendo para o mundo corporativo, é o equivalente exato àquela dívida técnica, sabe? Sabe que é bem isso. É como lançar um aplicativo lotado de falhas no código porque a empresa precisa fechar o faturamento do trimestre e dane-se, tendo a plena consciência de que os servidores vão cair no mês seguinte e que o conserto depois vai custar o triplo. Ou trazendo para uma situação mais cotidiana, que quem está ouvindo vai se identificar na hora. Manda. É quando a gente tem aquela urgência extrema de enviar um documento gigantesco para o chefe, e aí você olha e o celular tá tipo com 1% de bateria. Desespero bate na hora? Aí no lugar de você parar, buscar o carregador, você faz o quê? Aumenta o brilho da tela no máximo só para enxergar melhor o arquivo, clique em enviar e fica ali na torcida cega para a barrinha de progresso completar antes da tela apagar de vez. A aposta que eles fizeram com as fibras musculares do Amuzu foi exatamente milimetricamente essa. Só que, no futebol, a execução dessa aposta na prática mostra um nível de xadrez, assim, tanto psicológico quanto físico, que chega a ser assustador. Porque o treinador detalhou a estratégia dele. O Amuzu não foi escalado no primeiro tempo. Não, ele foi guardado ali deliberadamente. Isso. O plano na cabeça dele era lançar o atacante apenas na segunda etapa. E por quê? Porque ali a equipe do Palmeiras já estaria lidando com um desgaste físico natural do andamento do jogo. Sim, o cálculo do treinador foi matemático e muito frio. Ele pensou, vou colocar um jogador que é explosivo, só que está no limite da ruptura, para jogar contra defensores que já estão bem cansados. Tudo isso na esperança de que ele, o Amuzu, decidisse a partida antes que o corpo dele cedesse de vez. Antes que a lesão se manifestasse, essa foi a frase que estava lá. Ele disse isso com todas as letras.
É literalmente a tentativa de hackear a medicina com o cronômetro do árbitro, percebe? Exato. O jogador já entra em campo com um prazo de validade esgotando em tempo real ali, correndo contra o momento exato em que a fibra da coxa vai estalar. Esse episódio, acho que ele sintetiza perfeitamente o grande paradoxo que a gente tem hoje no esporte de alto rendimento. Porque a ciência do esporte atingiu um nível de precisão assustador. Eles têm as máquinas de ressonância, os testes de secar no sangue todo dia de manhã, o monitoramento por GPS no treino. Eles sabem de tudo. O diagnóstico é perfeito. Eles sabem quase que um minuto exato em que o tecido muscular vai romper. O conhecimento médico não falta. O problema é que a pressão monumental por resultados, a necessidade de ganhar hoje, tritura essa ciência médica. Eles ignoram os dados. Ignoram a necessidade de tentar reverter um placar adverso contra um rival pesado. E lembrando aqui que, no fim das contas, a aposta falhou redondamente e a derrota por 2-1 se concretizou. Perderam do mesmo jeito. Perderam. Essa necessidade atropela completamente qualquer tipo de prudência. O imperativo de vencer o jogo de hoje engole totalmente o risco de perder o atleta amanhã. É impressionante. E assim, sintetizando todo esse mapa que a gente desenhou juntos aqui, a partir das fontes, fica uma constatação bem dura, sabe? Fica. Quando a gente olhou aquele boletim médico lá no início, a primeira impressão que dava era de uma maré de azar inacreditável, né? Parecia uma maldição. 9 machucados pós-descanso, ninguém entende nada. Mas a dissecação desses dados revela que não há azar nenhum envolvido nessa história. Assim, uma falha estrutural gravíssima. É tipo a matemática implacável de um esporte que exige a performance máxima do atleta, mas te entrega apenas 10 dias de pré-temporada. E tudo isso combinado com um calendário que só pune o corpo, em vez de preparar ele. E a consequência direta disso são esses remendos perigosos que a gente discutiu. São os microciclos introduzidos ali às pressas, que acabam arrebentando os músculos que estão desacostumados. É o uso constante e indiscriminado dessa dívida técnica física. O corpo humano, olha, por mais treinado que o atleta seja, ele tem os seus tetos de adaptação celular e fisiológica. Tem um limite ali que não dá para ultrapassar. E esses tetos, eles não podem ser revogados, sei lá, por um contrato milionário de televisão ou por uma tabela maluca da federação. A conta sempre chega. E no caso do Grêmio, bom, ela chegou na forma de um departamento médico completamente lotado. E eu acho muito fascinante como a essência dessa crise atlética ressoa muito além das 4 linhas do gramado. Dá para picar para muita coisa na nossa vida. Sim, é claro que a esmagadora maioria de quem está aqui nos acompanhando não ganha vida, né, suportando divididas de zagueiros pelos estádios do país afora. Mas o mecanismo desse colapso de estourar é incrivelmente familiar para muita gente. Para todo mundo, na verdade. Né? Quantas e quantas vezes a gente não pula o nosso próprio período de pré-temporada, seja a pré-temporada mental ou emocional. Ignorando o sono de base, as horas de descanso. Ignorando a recuperação profunda que a gente precisa e passando a viver no nosso dia a dia de recuperação em recuperação igual aos jogadores, sabe? Só sobrevivendo. Só para entregar os resultados imediatos no trabalho e não ser demitido. E quando os sinais de alerta começam a piscar no nosso próprio painel, aquela enxaqueca crônica que não passa, aquele estresse constante no estômago, a nossa tendência mais comum é fazer exatamente a mesmíssima coisa que a comissão técnica fez. A gente assume o risco. A gente assume o risco e aposta que ainda dá para correr só mais um pouco antes do corpo quebrar de verdade. A dinâmica é idêntica. É você exigir performance constante, altíssima, sem dar o aporte estrutural prévio. É cair naquela ilusão perigosa de que uma pausazinha curta, desorganizada, um fim de semana ali, vai resetar magicamente anos de desgaste que você acumulou. A medicina dos bastidores que a gente viu aqui hoje prova por A mais B que o sacrifício tem limite. Uma hora não dá mais. Quando a fatura do corpo é cobrada, meu amigo, não tem estratégia tática, não tem chefe, não tem planilha que impeça a ruptura. É pesado. E para a gente encerrar esse nosso mergulho profundo de hoje, eu queria deixar uma última fagulha aí para reflexão.
Uma coisa inspirada pelo que a gente leu, mas que talvez não esteja escrito diretamente nas entrelinhas desses boletins de hoje. Manda. Se a grande indústria do entretenimento esportivo alcançou hoje um ponto de saturação tão grande, sabe, onde profissionais que são brilhantes, técnicos inteligentíssimos são literalmente forçados a colocar atletas com um motor prestes a fundir ali dentro de campo? Uma tentativa de sobrevivência. Sim, numa tentativa desesperada de comprar uma vantagem técnica no segundo tempo. Será que a gente não está caminhando muito rapidamente para um momento em que a própria biologia humana vai erguer um muro intransponível e paralisar de vez essa máquina gigante de fazer dinheiro? É uma questão que a gente precisa ficar muito atenta. Até que ponto, afinal, esse espetáculo aguenta continuar girando com a luz de emergência ali piscando direto no vermelho? É algo para se pensar muito. Fica aí o questionamento para todo mundo refletir. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Cuidem, por favor, das próprias luzes de alerta do painel de vocês e até a próxima análise profunda.